Amados irmãos e irmãs, paz e bem, de novo feliz Páscoa para todos. Estamos neste sábado, dia 10, diante de um texto belíssimo, Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, de maneira didática, eu pensei em 9 pontos para a nossa reflexão. Primeira coisa, Jesus apareceu a uma mulher, a Maria Madalena. Esse texto tem uma certa correlação com os textos do Natal, porque as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus são os pastores, gente sem crédito, gente considerada mentirosa, gente considerada sem crédito, gente considerada impura. E agora, na ressurreição, Jesus aparece primeiro a uma mulher. Digamos assim, a testemunha de uma mulher no tribunal não tinha valor nenhum, como a testemunha dos pastores também não tinha valor no tribunal. Então é curiosa essa ligação entre uma coisa e outra. Como diz o apóstolo Paulo, Deus costuma confundir as pessoas, agindo de um modo diferente daquilo que nós imaginávamos que fosse o modo em que ele agiria. É assim que Deus age. Aparece esta mulher, da qual havia expulsado 7 demônios. 7 na Bíblia significa um número de completude, quer dizer, se expulsou 7 demônios da vida dela, quer dizer, expulsou todo tipo de mal. Essa mulher era uma pessoa que tinha se envolvido com todo tipo de mal, mas também ela foi liberta de toda maldade, de toda escravidão do demônio, para poder servir a Cristo. E diz o texto que ela foi anunciar e encontrou os seguidores de Cristo de luto, chorando. É interessante dizer que o choro é sempre expressão da dor, nesse caso aqui, não é, do luto. E é importante saber chorar e poder chorar nos momentos difíceis, externar a dor, externar a nossa incapacidade de resolver todas as coisas, a nossa impossibilidade de resolver todas as coisas, não é? Depois, interessante que eles não acreditaram quando ela testemunhou, não deram crédito. Depois ele apareceu a 2 discípulos, diz o texto, quando eles iam para o campo. É muito importante esse ponto porque dizer que Jesus aparece, a ressurreição acontece na vida das pessoas no dia a dia, quando vão para o campo, no trabalho, nas coisas do dia a dia que nós experimentamos a ressurreição de Cristo. Nós rezamos e celebramos na liturgia Cristo vivo e ressuscitado, mas a Páscoa, ou o Cristo ressuscitado, aparece com sinais também no dia a dia, não somente no templo. Cristo aparece ressuscitado em sinais muito visíveis no dia a dia. E agora o texto faz questão de dizer que apareceu a eles 2 com uma outra aparência. Aqui eu gostaria de dar um sentido muito simples, porque a ressurreição é um fato objetivo e histórico, mas tem também um alcance subjetivo e histórico ao mesmo tempo. Em que sentido? Objetivamente, Jesus ressuscitou. Esse é um fato histórico, tá certo? Agora, esse fato histórico nos alcança de várias maneiras.
os frutos da ressurreição nos alcançam de muitos modos. Por exemplo, Jesus entrega aos seus discípulos a paz, pax mea vobis, quer dizer, eu entrego a minha paz a vocês, eu vos dou a minha paz. Mas esta paz eu experimento de um jeito, eu, Padre Fábio, você que está me assistindo experimenta de um outro modo, é a mesma paz, o mesmo Cristo ressuscitado, mas a minha condição, a minha estrutura de vida, de coração, aqueles que estão ao meu redor, de qualquer maneira, me influenciarão no modo como eu vou experimentar essa paz. Outro fruto, a alegria. Outro fruto, a coragem. Outro fruto, os frutos do Espírito Santo que serão dados em Pentecostes, a própria presença do Espírito. Cada um experimentará de um modo. A Páscoa do Senhor é um acontecimento, repito, objetivo, histórico, acontecido na história da humanidade. Mas há um efeito objetivo e, ao mesmo tempo, subjetivo, porque cada um faz uma experiência, embora o evento seja o mesmo, mas nós fazemos experiências diversas do ressuscitado. Uma pessoa experimenta Cristo ressuscitado de maneira muito forte, diz, eu experimentei Cristo ressuscitado porque eu vivia no mundo das drogas e agora abandonei. Outro diz, eu experimentei Cristo ressuscitado quando eu vi minha família quase destruída porque eu era infiel à minha esposa, eu bebia isso e aquilo outro, mas agora estou liberto. Então, nós fazemos experiências diversas do Cristo ressuscitado. Ou outro que esteve à beira da morte com uma doença considerada incurável e de repente saiu da sombra da morte e voltou ao convívio de todos, experimentou a ressurreição de Cristo naquela cura. Pois bem, continuando o texto, por fim Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Não se tratava de uma refeição qualquer, porque aqui se trata do primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, que é o dia em que a comunidade se reúne para partir o pão do amor, o ágape. É o dia do ágape da comunidade. Então, é neste dia, no meio da celebração, que Jesus aparece e ali é de fato reconhecido. Jesus repreende os discípulos por conta de duas coisas. Primeiro, pela falta de fé, e segundo, pela dureza de coração. São Máximo Confessor, padre da Igreja dos primeiros séculos, diz que Cristo veio ao mundo para realizar no ser humano 5 cirurgias, e uma delas foi a mudança do coração. Arrancarei do vosso peito, diz o profeta no Antigo Testamento, o coração de pedra. No lugar colocarei um coração de carne. Cristo veio fazer esta cirurgia difícil e dolorosa, de arrancar do coração humano um coração, toda insensibilidade, digo melhor, para colocar ali a sensibilidade, para colocar ali a capacidade de se compadecer com quem sofre. O meu cristianismo não é uma coisa que toca somente a mim. Ser cristão, sou um bom cristão, vou à missa, rezo de joelhos, rezo em casa o meu rosário, mas devo também me compadecer das pessoas que sofrem, devo ser um cristão que está atento aos acontecimentos da história e saber que com o meu testemunho eu posso contribuir para que o mundo seja melhor, para que o mundo possa experimentar também no meu testemunho e através dele a ressurreição de Cristo. Então Jesus repreende esses 11 porque eles tinham falta de fé. Era gente sem fé. Mas como pode? A nossa fé é pouca, por isso nós devemos pedir sempre, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé que dialoga com a razão, dá-me uma fé capaz de dialogar com o mundo, dá-me uma fé que seja uma fé madura. Pois bem, e continuando o texto, Jesus, mesmo tendo repreendido os apóstolos, mas ele os envia em missão. Ele diz, vão pelo mundo inteiro, vocês são limitados, como todo mundo é limitado. Não é por causa dos limites de vocês que vocês não vão pregar a boa nova. Vão pelo mundo inteiro e anunciem esta boa nova a toda criatura. E depois desses 9 pontos, que falei brevemente, gostaria de concluir com pensamentos de 2 padres, 2 santos padres da Igreja. Primeiro, Santo Isidoro de Sevilha, que diz o seguinte, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, se distingue como um sinal dos novos tempos
de maneira análoga ao primeiro dia da criação. Quer dizer, há algo novo acontecendo. É o primeiro dia de uma nova criação. Cristo está refazendo o homem. Está como que um oleiro refazendo o coração do homem, como se fosse o homem como barro e Cristo como oleiro. Depois, há um outro pensamento muito interessante, que é da parte de São Beda, que diz o seguinte: assim como uma mulher, Eva, foi a primeira a experimentar a morte, assim também uma mulher, Maria Madalena, foi a primeira a experimentar e a ver a vida, de igual maneira que uma mulher foi a primeira na queda, assim também uma mulher foi a primeira na contemplação do amanhecer ou da madrugada da redenção, anulando assim a maldição que pesava sobre Eva. A primeira em dar testemunho do Senhor ressuscitado foi uma mulher, da qual havia sido expulso, ou tinha sido expulso, 7 demônios. Interessante essa comparação que São Beda faz. Os santos padres gostam muito desse estilo de leitura, não é? Leitura que faz comparando e lendo o Novo Testamento a partir do Antigo, não é? Pois bem, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus para o dia de hoje nos convida, então, a acolher Jesus, a crermos que Ele está vivo, a não termos uma fé frágil e nenhum coração de pedra. Uma pessoa com um coração de pedra ou sem coração é uma pessoa deformada. Ninguém pode viver sem coração. Isso é uma maneira de dizer, mas é uma maneira, como é que a gente pode dizer, como uma figura, não é, de linguagem. Ninguém pode viver sem um coração ou com um coração que seja de pedra. Somos chamados a ser cristãos para o mundo, capazes de, com a nossa fé, transformar o mundo e com o nosso coração apresentar o amor de Deus, com a nossa sensibilidade, sobretudo para com aqueles que mais sofrem. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo sábado.